Olá, boa noite. Aqui nós somos da Igreja de Interlagos. Eu sou o pastor Hélio Pilvezan Filho e nós estamos aqui no culto da Escola da Doutrina Bíblica, que ocorre todas as terças-feiras às 20 horas, tá bom? Se você quiser participar conosco, fique à vontade. Também temos o culto da família no domingo, que acontece às 18 horas. Hoje é 22/4/2025, agora são 20 horas e 4 minutos. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto, tem um botão ao vivo e, enfim, você pode participar aqui conosco. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal Igreja de Interlagos, tá bom? Fique à vontade de participar conosco. Temos o Instagram, temos o Facebook. As perguntas podem ser encaminhadas para o Fale Conosco, @igrejadeinterlagos.com.br. Você pode também nos encontrar no WhatsApp, que está lá na nossa página. Só peço que você curta, comente, compartilhe e diga de que lugar que você está nos assistindo, tá bom? E seja bem-vindo. Ditas essas palavras, eu gostaria de convidar você a fazer uma pequena oração para a gente dar continuidade. Fecha seus olhos, mesmo que você esteja assistindo a gravação, não tem problema nenhum. Jesus querido, obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por esse momento em que nós podemos nos reunir aqui para conversarmos a respeito da Tua palavra, da Tua doutrina, da Tua mensagem. Peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, abençoe a Eliette, que vai trazer a mensagem, livra a sua família do mal, abençoa seu filho, suas netas, enfim, Senhor, cuida de toda a família da Eliette. Nós te pedimos, Pai, que a tua mensagem seja alargada, em nome do Senhor Jesus. Amém. É com você, dona Eliette. Amém, irmãos. Glória a Deus por esse dia, que a gente possa aproveitar, né? Aproveitar nesses momentos que estamos juntos, lendo e ouvindo a palavra de Deus, que a gente possa aproveitar para obter um crescimento, né, em Cristo Jesus. Amém? Que Cristo possa crescer em nossas vidas. Bom, hoje o tema, irmãos, é um tema, vamos dizer assim, meio mal compreendido muitas vezes, né? É um tema meio polêmico. Acho que a melhor definição seria essa. O nome da nossa pregação é Em Tudo Dai Graças. Né? Então, eu estava conversando com o pastor Hélio, né, sobre adolescente. Geralmente, se vocês veem uma pessoa de 50 anos com filhos e uma pessoa de 50 anos sem filhos e colocar uma do lado da outra, a que tem filhos vai parecer que tem 55 e a que não tem filhos vai parecer que tem 40. Por quê? Porque a gente se preocupa com os filhos, se preocupa em dar, se preocupa em agradar, se preocupa em se sacrificar. E os filhos, principalmente os adolescentes, eles são muito ingratos. Ou, na melhor das situações, eles são indiferentes, né? Mas a gente acaba, vamos dizer, se acostumando, né? Então, você vê, o pai se desgastou, se sacrificou, né? E muitas vezes esse adolescente, ele trata mal o pai, é mal-humorado, é ingrato, né? Então, não que o pai ou a mãe fez todos aqueles benefícios para o filho, e às vezes até benefícios que ele não entendeu direito, esperando um reconhecimento. Mas dói muito para o pai e para a mãe fazer tudo para um filho e o filho continuar desgostoso, mal-humorado, revoltado, né? Então, essa situação é um exemplo que eu dei de falta de gratidão,
né? A Bíblia diz que nós temos que só ser gratos a Deus, né? Primeira coisa, logicamente, para uma pessoa ser grata a Deus, ela tem que crer que Ele existe, ela tem que crer que Deus está fazendo o melhor por ela. A pessoa que é grata, logicamente, irmãos, ela tem que estar feliz, ela tem que estar contente com ela mesma, ela tem que estar feliz com o que Deus deu para ela. Então, vocês veem que são algumas etapas que a pessoa tem que vivenciar para ela ter um coração grato. Por quê? Porque se a pessoa não está satisfeita com o que está ao redor dela, ela vai ser uma pessoa meio amargurada, ela não vai ser uma pessoa grata, né? Vai ser uma pessoa lamuriosa, reclamona, nada está bom, nada serve, né? Então, essa pessoa dificilmente vai ter o coração grato, né? Então, eu acho que para ter o coração grato, nós temos que estar felizes apesar das circunstâncias. E isso não é fácil, porque você tem que sublimar, seria, acho que essa palavra, sublimar aquela situação, olhar para Deus e falar: Deus já fez tanto por mim, Deus está do meu lado, Deus lutou por mim, Deus mandou seu filho que se sacrificou por mim. Como é que eu posso estar triste nessa situação? Eu tenho que estar feliz. E eu estando feliz, é muito mais fácil eu ser grata. E ser grata em tudo, né? E aí vem uma pergunta que a gente faz sempre, né? Mas eu tenho que ser grato nos infortúnios, nas desgraças? Quando fala assim no versículo, a gente já vai ler o versículo, irmãos, que a gente tem que ser grato em tudo, né? Em tudo dai graças. Talvez essa palavra em tudo queira dizer na circunstância em que você está, dê graças. Talvez essa palavrinha, agora a gente vai falar muito aqui da semântica, é diferente falar de ser grato em tudo e ser grato por tudo. Porque quando eu falo, olha, eu sou grato por todas as coisas, eu vou ter que ser grato por uma doença, por uma perda, por uma situação aflitiva, né? Porque aí eu estou sendo grato por tudo que me acontece, por todas as coisas. Agora, quando o versículo fala em tudo, esse em tudo dá uma impressão do que está cercando aquela situação, né? Eu vou explicar melhor daqui para frente. Por quê, irmãos? Porque é difícil nós sermos gratos por decepção, por desgraça, por morte, por doença, por roubo, por afronta, por injustiça, por perseguição. Como eu posso ser grato por isso, né? Quando eu encaro uma doença, eu não vou agradecer a doença em si. Ah, Senhor, obrigada, porque eu estou com essa diabetes. Não. Mas eu posso ser grata porque pelo que está me cercando. Senhor, eu agradeço porque eu tenho condições de fazer um tratamento. Senhor, eu tenho condições que eu descobri essa doença ainda em tempo de não me dar uma cegueira. Vocês entendem que é diferente eu estar agradecendo as circunstâncias, né? Porque muitas vezes aquela adversidade que o cristão vai sofrer vai servir para trazer um amadurecimento para o cristão.
né? E o fato de sermos gratos naquela situação, a gente está direcionando essa graça a Deus. Nós estamos dando graças a Deus porque eu vou dar um outro exemplo, uma pessoa desempregada. É muito difícil um homem estar desempregado, muito difícil, é uma situação muito aflitiva, né? Ele tem a família para sustentar e ele está desempregado. Mas, às vezes, um parente ajuda, a igreja ajuda, ele consegue uns bicos, ele continua desempregado. Ele pode fazer duas coisas nessa situação. Primeiro, ficar xingando, se lastimando, ficar condenando Deus, ou agradecer a Deus, porque naquela situação, naquela circunstância, ele obteve ajuda. Naquela circunstância, não faltou pão na mesa dele, para a família dele. Então, vocês entendem a diferença disso? A diferença de uma pessoa, na circunstância, agradecer porque ela teve condições de, apesar de tudo, poder agradecer. Né? Então, isso faz muita diferença. Né? Em tudo dar graças é agradecer sobre as coisas que vêm de Deus. Né? E quando eu agradeço aquela circunstância, né? Por exemplo, eu agradeci, mas eu sei que a situação é difícil. Essa situação difícil pode gerar em mim experiências que talvez se eu não passasse por aquela perrengue, eu não ia ter aquela experiência, né? E quando eu sou grato por aquela situação que eu acho que vai me dar uma experiência, que vai me ensinar alguma coisa, que vai aumentar minha dependência de Deus, que vai aumentar a minha fé, eu não posso esquecer que a adversidade não significa castigo. Porque às vezes a pessoa pensa, eu estou passando por isso, é castigo de Deus. Né? Não é, irmãos, porque Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, ele já pagou os nossos castigos. Né? Então, as adversidades que acontecem com a gente tem uma porção de motivo, mas um que não é motivo é, não, Deus está castigando, por isso que está acontecendo tudo isso. E muitas vezes não é castigo de Deus, é as circunstâncias da vida. Né? Então, outra coisa importante, irmãos, é a gente ter em mente que as bênçãos que nos rodeiam, que não é só desgraça que é feito a vida acontece coisas boas e ruins, certo? E quando a pessoa observa uma bênção, ela sempre tem que saber que aquela bênção não vem por merecimento. Nós não merecemos nada. O castigo que eu disse não é por causa de Jesus estar cobrando alguma coisa minha, não. O castigo Jesus já levou sobre si as nossas dores, os nossos castigos, Jesus já levou sobre si. Então, eu não estou sendo castigada. Mas, por outro lado, todas as bênçãos que vêm sobre nós, também não é porque eu sou boazinha ou sou ruim. A bênção que vem sobre uma família, sobre uma pessoa, é unicamente por misericórdia de Deus. Por que eu estou falando isso também, irmãos? Porque, às vezes, ao contrário da adversidade, alguém pode estar tendo uma bênção e ela acha que é porque ela foi boazinha, que é mérito próprio dela, né? E vocês veem que não é nada disso, né? As bênçãos... o pastor levantou a mão, pode falar. Eliette, desculpa, mas você me faz lembrar que esse tipo de pensamento, né,
o pensamento de que Deus castiga, que, né, a bênção é porque eu estou sendo bonzinho, nada mais, nada menos do que a humanização de Deus, é transformar Deus em ser humano, né? O ser humano é assim, ele é meritocrático. Ah, como você foi bonzinho para mim, filho, como você foi bonzinho, Papai Noel vai te trazer presente de Natal. O coelhinho da Páscoa vai trazer o ovinho de chocolate para você. Ah, se você foi mal, então vem cá que eu vou te castigar. Então, na realidade, esse raciocínio nada mais é do que a humanização de Deus. E Deus não é humano. Deus é Deus. Desculpa interromper. Não, pode interromper quando quiser. Então, irmãos, qual que é a definição de graça, né? Graça é favor imerecido. Então, aqui já está dizendo, eu não tenho mérito em receber aquela bênção, aquele favor, eu não tenho. E o fato de, às vezes, a pessoa não valoriza muitas coisas, não vou falar pequenas, não, pequenas e grandes coisas na vida dela. Porque o fato da pessoa acordar, levantar da cama, já é uma bênção. Imagina uma pessoa que acorda e está tendo um AVC e não consegue levantar. Ou uma pessoa que nem acorda, né? Então, a misericórdia de Deus é muito grande em muitas coisas, e às vezes a pessoa se fecha num casulo e não consegue ver nada de bom que Deus faz por ela, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, a gente vai ler 6 versículos, irmãos. 1 Tessalonicenses 5:16. Esse 1 Tessalonicenses 5, de 16 até 22, são tudo ordens, tá? Não é que era sugestão, opinião de Paulo aos Tessalonicenses, né, que foi o apóstolo Paulo que escreveu 1 Tessalonicenses, é imposição, mandar. Imperativo quer dizer, eu estou mandando, eu não quero justificativa, eu estou mandando. Então, são uma série de verbos que a gente vê que é sem discussão. Então, 1 Tessalonicenses 5,16 fala assim, regozijai-vos sempre. Não está dizendo, fique contente, né? Regozijar é ficar feliz, contente. Não está dizendo, regozijai-vos. Quando tiver tudo de bom na sua vida, quando as coisas estiverem todas certinhas, aí você fique feliz. E quando pisarem no seu calo, você tiver adversidade, você tiver doença, aí você não fique mais feliz. Não foi isso que Paulo falou. Paulo, no verso 16, fala assim, regozijai-vos sempre. Não é dependendo de circunstâncias. Por isso, irmãos, que às vezes vocês veem muito cristão maduro, rindo, bem-humorado, feliz, e às vezes você vai ver ele está com uma grande dor por dentro. Mas não que ele está com falsidade, mas ele está rindo porque ele está confiando no Senhor, que o Senhor vai tomar as rédeas daquela situação. Verso 17. Orai sem cessar. Orai sem cessar, irmãos, também é impositivo, não é assim, olha, se está tudo bem, você ora, se está tudo ruim, você fique revoltada com Deus e fecha a cara que Deus vai ficar com medo da sua cara feia, né? Não é nada disso, irmãos. Orai sem cessar, independente do que acontece. Verso 18, que é o principal verso aqui, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gente vai esmiuçar melhor esse verso, porque a pessoa fala, eu vou dar graças, mas a vontade de Deus é essa para mim? É essa que meu filho está doente, que meu marido está desempregado, que esse meu carro velho aqui que vive morrendo?
Não, eu não quero nada disso, eu quero um carro último tipo, eu quero que o meu marido arrume um emprego que ele ganhe bastante dinheiro, porque senão eu não vou me regozijar, não vou ficar feliz sempre, eu vou parar de orar porque eu vou fazer greve e não vou ficar dando graças, não. Eu tenho que dar graças só às coisas que prestam na minha vida, as coisas que são ruins eu não vou dar graças. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando, olha, fique sempre feliz, ore sem cessar e em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Continua, não extingais o Espírito, aqui é Espírito com letra maiúscula, é Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. E embaixo ele já explica muito bem o verso 20. Examinai tudo e retende o que é bom. Não é porque houve uma profecia, não, é aquilo, o profeta falou aquilo na minha vida, então é aquilo. Não, irmãos, aqui está falando, examinai as profecias, porque tem muita profecia aí que não é profecia de Deus, é profecia da carne, né? Aliás, a maioria, a grande maioria. E verso 22, abstende-se de toda aparência do mal. Irmãos, esse abstende-vos de toda aparência do mal, eu acho que é mais ou menos o seguinte, às vezes, a mulher de César, além de ser honesta, tem que aparentar ser honesta. Algumas situações das nossas vidas têm sempre que transparecer santidade, as vestes, né? Como eu me visto, pode transparecer desrespeito com Deus, o jeito que eu falo, o jeito que eu vou agir. Olha a aparência, o que os outros estão vendo em mim, qual é o meu testemunho, né? Então, está falando, abstende-vos de toda aparência do mal, a aparência que os outros estão vendo em mim, né? Então, quando Paulo pregava aqui em Tessalônica, né, para os Tessalonicenses, ele pregava, logicamente, para judeus convertidos, para cristãos, né? Mas, assim, a história diz que houve uma grande perseguição sobre aquela igreja, né? E vocês imaginam, né? As pessoas, os novos convertidos, sendo perseguidos. Porque, às vezes, irmãos, a pessoa pensa, não, olha, se eu estou numa igreja, eu não posso ser perseguido, porque eu estou com Deus. E Deus vai me proteger de todo mal. E não é isso que a gente vê na Bíblia, irmãos. Os maiores expoentes no Novo Testamento, eles foram perseguidos, para começar por Paulo, né? Então, apesar da perseguição sofrida, temos que ter espírito de gratidão. O espírito de gratidão, quando fala assim, em tudo dai graças, é uma coisa presente, né? Então, é uma coisa contínua. Não é lá atrás e nem lá na frente, é agora, né? E agora, contínuo, continuamente sendo grato, né? Em todo tempo sendo grato, né? E essa gratidão, irmãos, tem que vir de dentro, com sinceridade. Se você não tem essa gratidão, peça ao Espírito Santo, né? E fazer brotar de dentro de você. Por quê? A gente sabe que a nossa família, o nosso sustento vem de Deus, mas o mais importante que veio de Deus é a nossa redenção, é a vida eterna, né? Então, pelo fato de nós termos a promessa da vida eterna, só por causa disso temos que ter toda a gratidão do mundo para Deus, temos que ser gratos a Deus por esse favor imerecido, né? Mesmo que as circunstâncias às vezes não ajudem muito,
né? Então, irmãos, qual que é a tendência do nosso coração? Naturalmente. Se a pessoa não tiver com intimidade com Deus, ela vai ver as coisas da vida dela que não prestam, que não estão bem, e vai acabar ficando insatisfeito. E essa insatisfação gera falta de gratidão, né? Como eu disse, né? Eu acho que Deus acaba se sentindo muito como um pai ou uma mãe que fez tudo por um filho. Aí o filho chega na adolescência e fica revoltado, e fica malcriado, e dá um gelo nos pais, e não quer nem saber dos pais. Por quê? Porque ele fica vendo picuinhas assim da vida dele, e às vezes até problema com ele mesmo, que ele está insatisfeito, né? E aí ele fica mal-humorado, né? Então, eu acho que tem muito cristão que acaba entrando nessa linha de adolescentes, né? A gente sabe, irmãos, que Deus é perdoador, que Deus é protetor, que Deus ensina para nós todas as coisas. E como eu disse, Deus nos redimiu, Deus nos propõe a vida eterna. Isso, irmãos, já é motivo de grande regozijo, né? Então, irmãos, mesmo que a gente não compreenda muitas coisas que acontecem com a gente, às vezes o destino que um filho está tomando é uma doença, um assalto, uma morte, né? Como que a gente vai poder agradecer por um infortúnio desse? Não, a gente vai agradecer pelas circunstâncias que vai cercar esses infortúnios. Eu tive uma morte na família, poxa, eu fui consolada, eu agradeço, Senhor, pelas pessoas que vieram me consolar. Eu tive uma doença, Senhor, eu agradeço porque eu encontrei um lugar para fazer o tratamento. Vocês entendem o agradecimento como é? Logicamente, a gente vai pedir para Deus mudar aquela circunstância, curar aquela doença, curar aquele coração machucado. Logicamente, você vai pedir para Deus, mas você não vai se revoltar com Deus, né? Você tem que agradecer, porque às vezes até aquela experiência, aquela situação difícil, vai te trazer um amadurecimento na vida cristã, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Irmão, a gente vai estender um pouquinho ainda, tá? Talvez uns 20 minutos. Esse assunto é extenso e eu acho que a gente tem que começar e terminar para poder dar um fechamento. Então, Romanos 26 fala assim, não, Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, como a gente tem que introjetar isso dentro de nós, né? Todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, quando a gente vê Paulo, por exemplo, falando sobre o espinho na carne, né, que era um mensageiro de Satanás, que ele fala assim, olha, eu orei 3 vezes para esse espinho sair da minha vida, aquilo que eu falei. A gente não está proibido de orar para aquela situação difícil sair. Mas aí Paulo acaba chegando à seguinte conclusão, que aquele espinho, na verdade, foi para quebrantá-lo,
né? E aí ele fala assim, que ele sentiu Deus falando com ele, olha, minha graça te basta, né? Então, por isso Paulo, ele chegou à conclusão que ele sente prazer nas injúrias e nas fraquezas, nas perseguições, porque ele viu que quando ele é fraco, Deus acaba atuando nele com maior intensidade, né? Então, por isso que ele fala, olha, quando eu sou fraco, então eu sou forte, porque essa fortaleza acaba transparecendo mais Deus do que ele próprio. Aí Paulo diminui para Cristo crescer, né? Então, irmãos, a gente viu que dar graças, em tudo dar graças, não é uma sugestão, é uma ordem, né? Então, já vimos que temos que agradecer pelas circunstâncias, né? E não necessariamente pela desgraça que aconteceu, porque é difícil. Por exemplo, uma pessoa que perde o filho, Senhor, eu te agradeço porque tu me levaste, filho. Não. Eu te agradeço, Senhor, porque um irmão me deu um abraço e acalentou um pouquinho o meu coração. Vocês entendem? Está agradecendo a circunstância, né? E porque, por exemplo, o maior exemplo que acho que tem no Velho Testamento foi José, né? José foi desprezado pelos irmãos, foi surrado pelos irmãos, colocaram ele num buraco, venderam ele para mercadores, né, de escravos, e José sofreu, foi lá no Egito, e acabou virando a situação, e ele acabou virando governador do Egito, o segundo depois de Faraó, né? Ou o primeiro depois de Faraó, né? Então, a gente vê que às vezes tem situações que aparentemente são difíceis, mas Deus acaba revertendo. Irmãos, o maior exemplo que eu conheço assim no dia a dia é pessoa que o avião cai e a pessoa chegou atrasada porque furou pneu, porque teve alguma adversidade, chegou atrasada para tomar aquele voo, perdeu o voo, xingou, esbravejou, e aí, daí uma hora ela sabe que o avião caiu. E isso toda vez que cai avião acontece. A gente vê até os repórteres já procurando as pessoas no aeroporto, né? Será que no momento que a pessoa perdeu o avião, que ela viu o avião subindo, será que ela agradeceu? Senhor, muito obrigada que eu perdi esse avião? Não. Ela deve ter xingado muito, né? E depois o avião cai. Então, a gente não sabe os propósitos de Deus, né, irmãos? Filipenses 2,14, eu queria que o pastor abrisse, que também a carta de Paulo, né, que fala que Deus é que opera tanto querer como efetuar, segundo sua vontade. E Filipenses 2,14 fala assim, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, né? Então, irmãos, a tribulação muitas vezes é exercício de fé, né? Quando em Romanos fala assim que o Espírito ajuda em nossas fraquezas, né? Que nós não sabemos como pedir, o Espírito, através de gemidos inexprimíveis, pede por nós, porque às vezes a gente fica olhando só o cotidianozinho e Deus que tem tanta coisa para nós, para as nossas vidas, né, irmãos? Então, mesmo que estejamos magoados com uma situação, pede para Deus graça, pede para Deus graça para você perdoar, né? Porque, às vezes, o padecimento traz um aprendizado. O próprio Hebreus fala assim, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, se referindo a Jesus. Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu.
né? Jesus já era obediente. Só que aqui em Hebreus, o autor ao Hebreus está dizendo, olha, por aquilo que o filho maiúsculo, né, Jesus, padeceu, gerou um aprendizado nele, né? Então, irmãos, mesmo que a situação aparentemente não está dando certo, creia que Deus está no controle. Alguma coisa Ele está querendo nos ensinar, né? Então, a gente vê que a nossa tendência, como pessoa humana, é gostar de reclamar, é gostar de ver lá o defeitinho, né? É murmurar, sabe? A gente tem que pedir para Deus, se a gente se pegar nessa situação, tem que pedir para Deus, Senhor, me dê graça para que eu possa regozijar sempre, para que eu possa orar sem cessar, para que eu possa em tudo dar graças, né? Porque, irmãos, por exemplo, uma pessoa que quebra um braço, né? Logicamente, ela vai orar para o braço se consolidar, né? O osso, mas será que ela agradeceu por ter um braço? Muita gente não tem um braço, né? Então, ser grato a Deus envolve também perguntar para Deus, muitas vezes, o que Deus quer nos ensinar. E isso não é por quê, é para quê. Ah, por que, Senhor, que eu estou nessa situação? Não. Para quê, Senhor? Para qual motivo? Qual a finalidade? Me ensina qual a finalidade dessa situação. Talvez você entender com gratidão aquela situação e perguntando para Deus qual a finalidade e não qual o motivo. Por que, Senhor, eu tenho que passar por isso? Não. Senhor, qual a finalidade? Eu quero aprender com isso, me ensina. Talvez Deus entenda que você está com o seu coração grato, né? Grato por quê? Porque você vai ter que ter uma consciência daquilo, porque você vai ter que ter um aprendizado daquilo, né? E saber que o nosso sustento sempre vem de Deus, né? Então, irmãos, o coração grato, por exemplo, Jesus sabia que ele ia morrer na última ceia, quando ele fez a última ceia. Mesmo assim, ele agradeceu, né? Ele agradeceu pelo pão, agradeceu pelo vinho, né? Jesus nos ensinou a agradecer em qualquer circunstância, mesmo sabendo que ele ia ser martirizado, mesmo sabendo que ele ia ser morto, né? Ele teve aquela gratidão, porque a gratidão, irmãos, ela restaura o nosso coração. Como o perdão também restaura o coração. Mas a gratidão, você está reconhecendo que a vontade de Deus é perfeita, né? Então, as coisas não são como eu quero, as coisas são como Deus quer, e eu vou estar reconhecendo que aquela aflição que eu estou passando, ela não pode se comparar com a glória que em mim há de ser revelada. Tá? Isso está em Romanos 8,18, não precisa de abrir, pastor. Por quê? Porque na maioria das vezes, irmãos, Deus nos livra das aflições, mas às vezes ocorrem aflições, perseguições, como aconteceu com Paulo, com Pedro. Se com os apóstolos, os discípulos aconteceu, por que não vai acontecer comigo? A gente está num mundo que não é de Jesus, né? Então, a gente vai passar por aflições, vai passar por perseguições. Eu queria que o pastor abrisse em 2 Timóteo 3,11, irmão, só para a gente ver que a gente tem que ter sobriedade nas aflições, né? 2 Timóteo 3,11 fala assim, isso. Perseguições, aqui também é a carta, né, Paulo a Timóteo.
perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, em Listra. Então, a gente está vendo em 3 locais geográficos, né? Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Então, irmãos, a perseguição, lógico que vai trazer uma grande aflição, mas pensa na alegria no coração de Paulo quando ele via o livramento de Deus, né? Então, quando também está em 2 Timóteo, pastor, põe em 4:5. 2 Timóteo 4:5. Fala assim, mas tu se sóbrio em tudo, sobriedade, irmãos, equilíbrio, né? Não cheio de altos e baixos, né? Ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, né? Então, essas aflições, né? Às vezes a gente pensa, nossa, isso nunca vai ter fim, mas Deus pode colocar um fim lá, né? Porque tudo isso depende da benevolência, da misericórdia de Deus, né? Então, quando em João, o último versículo, pastor, que a gente vai ver, João 16:33, quando fala assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando a gente vê uma palavra dessa, irmãos, uma palavra dessa tem que nos fortalecer. Que aqui fala assim, olha, se quer paz, você vai ter em Jesus. Que no mundo você vai ter muita aflição, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Para vencer tem que lutar, para lutar tem que acontecer alguma coisa que não é uma coisa normal, não é uma coisa tranquila para mim, né? Então, essa palavra em tudo dai graça, vocês já viram que não é por tudo, é em tudo, é na circunstância. E muitas vezes eu já estou terminando, pastora, a última frase. Aquela situação não pode vir para me derrotar, e sim para me fortalecer. Amém, irmãos? Eu vou passar a palavra para o pastor Hélio. Foi sem querer aqui, Eliette, pode terminar. Não, mas eu já estava terminando mesmo. João 16:33. No mundo em mim tenhai paz, e no mundo tereis aflições. Eu sei, mas eu tenho a impressão que essa é uma dos temas mais difíceis. Eu acho que esse aí é um dos temas mais difíceis dentro do cristianismo, é entender a profundidade dessa mensagem aí, né? Porque eu sempre brinco com essa, vamos dizer assim, essa visão, né? Se você atravessar o sofá da sala e bater o dedinho, né, no canto do sofá, não vai ser fácil dar graças a Deus. Não vai ser fácil dar graças a Deus uma dor insuportável no dedinho do pé, não é? É um dos temas mais difíceis, porque quando a gente está numa situação difícil, a tendência é a gente questionar a nossa fé, né? Falar, por que eu estou passando por isso, né? Será que Deus não percebeu que isso aí é demais para mim? Ou uma situação complicada, uma situação difícil, uma perda de alguém na família, uma doença num filho, sempre vai ser difícil, nunca vai ser fácil, né? Se o Valdo me permite, eu gostaria de falar uma das frases que o Valdo falou, que mais me impressionou, quando o filhinho dele faleceu,
né? Posso falar, Valdo? Sem problema. Amém. Pode falar. Nós fomos nessa situação que o pastor Valdo passou, e no momento lá do velório do filhinho dele, o Valdo falou assim para todo mundo, ele falou assim: o meu filho está num lugar muito melhor agora. E eu dou graças a Deus, porque ele está numa situação muito melhor. E eu confesso a você, Valdo, que essa foi uma das frases que mais mexeu comigo. Mais mexeu comigo. Foi... Eu presenciei, né, toda a dificuldade que vocês passaram, estava muito presente. E eu digo para você que uma das coisas que mais me impressionou no cristianismo foi a maneira como o Valdo deu graças a Deus, porque o filho dele estava numa situação melhor. Não foi fácil, foi difícil. Eu presenciei cada momento. Estava do lado do Valdo em cada momento. Não foi fácil. Então, eu acho que eu mais aprendi, em toda a minha vida, foi o dia que eu mais aprendi sobre o cristianismo, foi no dia que o Valdo falou isso, né? Não é fácil a gente ficar doente, não é fácil você perder o emprego, não é fácil você, enfim, passar por um desabor, e a gente tem a tendência de lamuriar, não é? Você fala assim, poxa, eu tô com essa... A Eliette falou assim, nossa, eu tô com diabetes, agora eu descobri que eu tenho diabetes e que eu vou fazer... Você se lamúria. Você vai lá e fica, né, falando. E não é essa atitude que Deus quer da gente. Deus quer que a gente dê graças por tudo, porque se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, essa situação com certeza está me ensinando alguma coisa, né? Não é fácil, não estou dizendo aqui, olha, vocês têm que dar risadinha, vocês têm que ficar felizes, porque... não é isso. Dar graças a Deus, pensa bem, você podia estar condenado ao inferno, e você não está mais condenado ao inferno. Essa é o maior agradecimento que eu tenho. Veja, quando os meus filhos vêm me visitar, quando eles vêm para cá no final de semana, no domingo, eu fico tão feliz, eu fico tão bem, eu falo, puxa Deus, como o Senhor me deu bons filhos, embora eles estejam longe, mas são tão bons, que momento agradável, que coisa boa. Nessa Páscoa, né, quem veio aqui foi a minha cunhada, o filho dela e a minha sogra. E eu pude fazer o que eu fiz mesmo? Eu fiz um frango e fiz um nhoque, né? E estava tão bom, mas estava tão gostoso ficar aqui. E eu olho para mim e falo, puxa Deus, como é bom, olha só, uma casa quentinha, um lugar aconchegante, um lugar... Como eu sou grato a Deus por tudo isso. Apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros, apesar de algumas situações, eu sou grato a Deus. Oh, Deus, puxa, olha que coisa boa. O Senhor me deu só coisas... Eu passei dificuldades na vida, muitas dificuldades. Quando eu vim para São Paulo, que eu vim sozinho para cá, eu tinha 18 anos, né? Eu vim sozinho para cá, enfrentei, fui morar em pensão, depois fui morar em república, depois não sei o quê. Foram difíceis, anos difíceis. Mas olha quanta coisa boa que Deus me deu. Eu só tenho que agradecer. Em tudo eu dou graça. Eu dou graça porque o meu trabalho é aqui perto, irmãos. Sabe quanto tempo eu demoro para ir daqui no meu trabalho? 7 minutos. Eu sou grato a Deus, apesar de passar dificuldades lá, vocês sabem, eu sou professor. Como é difícil, às vezes, a gente volta meio deprimido, meio acabadão, meio cansado, com a voz ruim, e aluno que foi mal educado com você e tal, e não sei o quê. Mas eu sou grato a Deus, porque eu tenho um trabalho, eu tenho como chegar no meu trabalho rápido. Teve uma época que eu trabalhei em Cotia, eu moro em Interlagos até Cotia, 42 quilômetros.
Às vezes sem energia também, irmã. Então, a gente tem que olhar o cristianismo um pouquinho mais, sabe, olhar as coisas de Deus, com aquilo que Deus faz para a gente, não olhar pelo lado pessimista, eu estou numa situação difícil, porque eu estou desempregado, porque isso. Não, como a Eliette falou, eu tenho um dói, eu tenho esse aqui que dói aqui, ó, eu tenho um problema de bursite, mas eu tenho 2 braços, né? Eu tenho saúde, eu tenho casa, eu tenho esposa, eu tenho filho. Irmãos, eu só tenho a agradecer a Deus. Parar de falar, chega. Deixa eu só falar uma coisa. Eu perco amigo, mas não perco a piada. Com certeza. Quando o pastor bateu o dedinho na ponta do sofá, tem que sair falando, obrigada, Senhor, que eu tenho um sofá, obrigada que eu tenho sofá, obrigada que eu tenho sofá. Não, eu falo muito dessa história do dedinho, porque teve uma época, né, eu já morava aqui em São Paulo, e eu fui passar as férias na casa dos meus pais em Arapongas, lá na cidade do interior do Paraná. E aquele ano, eu não me lembro se foi 82 ou foi 83, 1982 ou 83, o meu pai quebrou o dedinho no sofá. Uma semana depois, a minha irmã quebrou o dedinho no sofá. Passou uma semana, a minha irmã mais nova foi atropelada. Então, eu sempre lembro essa história do dedinho no sofá por causa da minha família. Mas amém. Que sofá é esse? É verdade, Sueli. Que sofá é esse? Amém. Desculpa, Eliette. Está com o microfone fechado. Glória ao Senhor Jesus. Amém, Glória ao Senhor pastor Jesus. Está ouvindo? Eu posso falar um pouquinho rápido? Pode. Irmãos, no culto passado, nós vimos falar sobre conhecimento, conhecer a palavra de Deus, né? Então, o agradecimento está muito ligado com conhecer o Senhor Jesus Cristo. Quanto mais você conhecer o Senhor Jesus Cristo, mais você vai dar graças em tudo. Jesus fala aqui em Lucas capítulo 12, versículo 7, que diz o seguinte: e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Quer dizer, o Senhor quer dizer para a gente que Ele está cuidando. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que Deus é amor, o Senhor Jesus é amor. Então, o que eu acho interessante é o seguinte, que eu fico até triste. O diabo faz e Deus é que toma a fama. As pessoas, acontece uma coisa de ruim, a pessoa revolta contra Deus, meu. É muito triste isso aí. Porque Deus jamais vai fazer algo de mal para você, jamais Deus vai fazer mal para alguém, jamais. Eu posso dizer isso com toda certeza, porque quem revelou o verdadeiro Deus é puro amor. Por isso, se eu estou falando, eu tenho que dar graças a Deus em tudo. O que eu estou dizendo aqui agora, o que eu estou falando aqui agora, é pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Eu nem gosto de lembrar do meu passado, que eu já fui antes. Hoje, Jesus ele me acolheu de uma forma tão maravilhosa. Como que eu não vou dar graças em tudo? Então, meus queridos irmãos, conheça melhor o Senhor Jesus Cristo, que se você conhecer o Senhor Jesus Cristo, você jamais vai deixar de dar graças em tudo. Em tudo. Porque se um dia uma pessoa chegou para mim e falou o seguinte: você fica aí pregando, falando de Jesus e tudo, olha a vida que você está passando. Na época eu estava passando muita dificuldade, muito problema, muita coisa. Sabe qual foi a minha resposta? Eu falei: agora você já imaginou se eu não tivesse com o Senhor Jesus Cristo? Eu estava morto.
Se eu ainda estou de pé e feliz, sorrindo, é porque Jesus está me sustentando pelas dificuldades que eu tenho passado. Foi o que aconteceu com o irmão Hélio, acabou de dizer, e com o pastor Valdo, passando por aquele momento tão triste, tão, né, irmãos, terrível. Mas ele estava glorificando a Deus por aquele momento. Né? Então, ele estava agradecendo, né? Quando Abraão foi matar Isaac ali, por que vocês acham que Abraão foi lá matar Isaac? Porque ele tinha certeza da ressurreição do último dia. Ele tinha essa certeza que ele ia tornar a ver Isaac, né? Então, nós, irmãos, nós temos que conhecer melhor o Senhor Jesus Cristo. Jamais, quando acontecer uma coisa ruim com vocês, você tem que revoltar, não é contra Deus, não é contra o diabo, ele está fazendo maldade com você, ué. Agora, se você está orando, está buscando, e é assim, quanto mais coisa ruim vier acontecer, mais você tem que estar orando, mais você tem que orar, buscar mais o poder de Deus, para que você consiga dar graças nesses momentos. Porque você dá graças a Deus com tudo correndo tudo bem. Oh, é bom demais, né? Tá tudo dando certinho. Ah, glória a Deus. Aí eu vou tirar um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Estevão. Jesus livrou Estevão de ser apedrejado? Não, mas eu tenho certeza que o Senhor Jesus livrou ele do fogo do inferno. Isso eu tenho certeza absoluta. Jesus não livrou Paulo de ser degolado, assim conforme diz a história, né? Não livrou Pedro de ser crucificado de cabeça para baixo, Jesus não livrou ele nada, mas eu tenho certeza que Jesus livrou eles do inferno. O propósito do Senhor Jesus é te livrar do fogo do inferno. Esse é o propósito do Senhor Jesus Cristo. Agora, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus queridos irmãos, nós temos que dar graça em tudo, porque tudo, Jesus vai estar do teu lado em todos os momentos. Ah, você ficou desempregado? Então você vai revoltar com Deus? Olha, você tem que revoltar que ele tirou o teu emprego, porque Deus jamais vai tirar o teu emprego, ele te ama. Ele não quer ver você passando dificuldade. Só que uma coisa que eu sempre digo, tem muita coisa aqui nesse mundo que foge do alcance do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus deixou claro, o mundo está todo no maligno. Eu já contei várias vezes que eu pedi Jesus para ganhar um prêmio, uma sorte no sorteio. Ele falou para mim, não, está fora do meu alcance. Eu não envolvo em sorteio. Eu não envolvo nessas coisas malignas aí do mundo aí. Não. O Senhor Jesus, ele quer trabalhar o teu coração, tua mente, para você não pecar e ganhar salvação tua alma. Esse é o propósito do Senhor Jesus na tua vida. E para você passar por tudo isso, você tem que conhecer Jesus cada dia mais, o amor dele, que é tão maravilhoso. O amor do Senhor Jesus é tão maravilhoso que não tem como você deixar de dar graças em tudo que acontece na tua vida. É assim a minha visão. É assim que eu enxergo a palavra de Deus. Assim que eu enxergo meu Senhor, esse que me ama, ele jamais vai fazer algo para fazer eu sofrer, jamais, muito pelo contrário, ele vai estar do meu lado, junto comigo, para que eu possa superar tudo que vem pela frente, assim como Paulo superou, Pedro superou, Tiago superou, e todos eles superaram e vem vindo a igreja até hoje, e muitos daqui para frente vão superar ainda. Porque nós estamos no terreno do maligno. O mundo está todo no maligno. Então, meus queridos irmãos, confia no Senhor Jesus, porque conforme eu li aqui, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Jesus, ele está cuidando de você. Amém? Glórias ao Senhor Jesus pela vida de todos os amados irmãos que estão ouvindo esse culto, que está participando, e os que vier a ouvir ainda no futuro. Que o Senhor Jesus abençoe a todos e te dá essa fé para que você seja capaz de dar graças em tudo dê graças. É assim que diz a palavra. Amém. Jesus abençoe. Pastor Valdo, abre a câmera também, quando o pastor for falar isso. Amém. Amém.
Deixa eu me organizar aqui. Bom, irmãos, maravilha, né? Que assunto maravilhoso. As colocações do pastor Hélio, as colocações do pastor Weber, as colocações da irmã Eliette, né? E realmente, às vezes, isso acontece mesmo, né? Satanás faz as coisas e Deus ganha fama, né? Então, quando está acontecendo algo estranho, né, com você, é importante que você faça uma autocrítica, vamos dizer assim, né? O Senhor, ele nos ensina, né? O apóstolo Paulo nos ensinou até lá durante a ceia, né? Ele disse no final, ele disse, né, examine, pois, o homem a si mesmo e toma, né, do sangue e coma do corpo e beba do sangue, né? Então, nós sempre devemos estar examinando a nós mesmos, né, quando algo estranho está acontecendo. Porque, conforme, né, foi dito nessa apresentação abençoada da irmã Eliette, Romanos, no capítulo 8, versículo 28, né, que diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus trabalha para o nosso bem. Né? Então, quando você está alinhado com a vontade de Deus, sabe? Deus, ele vai atuar completamente na sua vida, né? O maligno não lhe toca, assim diz a palavra, né? Às vezes acontece algo que nós não compreendemos, nós só vamos entender no futuro. Isso aconteceu muito comigo, eu passei por muitas situações, né, difíceis, situações complicadas em várias áreas da minha vida, e hoje eu entendo, né, eu entendo que tudo aquilo foi muito importante para mim, eu ter passado por tudo aquilo, né? E foi muito importante, eu creio que teve mesmo ali uma ação de Deus nas coisas que aconteceram, né? E apesar também que muita coisa na minha vida teve a ação do diabo também, né? Então é interessante nós examinarmos a nós mesmos, né? Para que você possa ter o discernimento. Eu, quando a minha esposa, né, que ela quis a separação, que glórias ao Senhor Jesus, eu consegui restaurar, né? Jesus, né, restaurou o meu casamento, mas quando a minha esposa quis a separação, eu fiz uma autocrítica, eu pensei, puxa, eu devo ter falhado, porque eu, como cabeça, eu teria, assim, o meu lar, a minha família teria uma força maior, né? Um poder maior de Deus ali para estar evitando isto na minha vida, tá? E eu, como pastor, a minha esposa separando, eu comentei com ela, a resposta que ela me deu, na hora eu fiquei assim, com muita raiva, mas eu meditei, né? Ela disse o seguinte, falou assim, olha, você não é o único pastor divorciado, né? É difícil ouvir isso, né, irmãos? Mas ela falou, você não é o único pastor divorciado. Eu pensei, por que não eu? Por que eu também não poderia passar por essa situação? Vários irmãos, vários pastores passaram também. Por que eu também não poderia passar por isso, né? Então, mas o fato é que o Senhor restaurou, né, o meu casamento, né? Nós fomos reconciliados, né? Nosso casamento foi reconciliado. Então, irmãos, e na situação aí, até que o pastor Hélio colocou,
naquela batida ali do dedinho no sofá, né? Às vezes, quando acontece isso, é momento de dor, né? Porque eu acho que talvez seja a pior situação, né, que um homem pode viver, é essa situação de dor, né? Que o Senhor, que foi a última aprovação do Senhor Jesus, né, irmãos? Passar por dores terríveis, né? Então, e nesse momento, às vezes, quando eu bato o pé aí no canto de um sofá, né, usando isso aí como uma alegoria, né, quando uma situação de dor, logo me vem na mente o que o Senhor Jesus passou, né? Me vem na mente, meu Deus, eu estou sentindo essa dor aqui. Quanto mais o Senhor passou, isso que eu estou passando aqui é um milésimo do que ele sentiu, né? Então, irmãos, eu falei, como que eu não poderia, né, glorificar a Deus e por Jesus ter passado tão grande dor por me amar, né? E eu aqui senti uma dorzinha, tive um milésimozinho ali de experiência daquilo que Jesus passou 1000, 10.000 vezes a mais do que eu passei. Eu vou reclamar por isso? Vou estar usando de palavras aí, né? Tem gente que xinga, né? Então, meus irmãos, então sempre vem essa memória. E na situação do meu filho, que o pastor Hélio, ele falou, né, que meu filho tinha falecido, né, o Marcos Paulo, com 1 ano e 8 meses, isso daí é o Espírito Santo que usa, né? Assim como ele me usou para me falar dessa maneira com o pastor Hélio, porque o pastor Hélio sentiu muito a morte do meu filho, sabe? O pastor Hélio, a irmã Rosana, ele sentiu demais a morte do meu filho, porque ele acompanhou, né? Acompanhou tudo que aconteceu com ele. Mas o Espírito Santo me usou para consolá-lo, mas o pastor Onibuso, né, que é um pastor amigo meu lá de Lavras, ele que me veio, ele me consolou. A hora que ele me viu, a primeira coisa que ele falou foi isso lá no velório. Falou, olha, Valdo, ele está muito melhor do que a gente, né? Seu filho está na bênção, está na glória dos tais do reino dos céus, sabe? Então, e ele com essas palavras, eu fui inundado, né, com o consolo ali do Espírito Santo, né? E o pastor Hélio chegou e eu assim, senti aquilo, né, dentro do meu coração e também transmiti para o pastor Hélio, né? Olha para você ver como que o Espírito Santo age, que ele age, né, muitas das vezes é através de nós. Às vezes nós queremos que Deus age em nós, mas ele quer que agir através de nós, né? Então, meus irmãos, em tudo dei graças, né? E a irmã Eliette, eu creio que ficou muito claro, ela deixou, por tudo dei graça, em tudo, em toda situação, né? Você dê graça, por mais que seja Satanás que está ali, né? Com o dedo, querendo colocar o dedo para roubar a tua paz, a partir do momento que você age com a obediência à palavra de Deus que diz em tudo dê graças, talvez neste momento é o momento que que Satanás vai ser derrotado daquela situação, porque você usou das armas de Cristo, que é a obediência à palavra. Conforme, né, eu li o versículo que fala, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles, as coisas contribuem para o bem, né? De quem? Juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus? Qual que é a prova de que você realmente ama a Deus? Está em João 14, 21, que é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Então,
Vocês que estão ouvindo nesta mensagem, que está sendo gravada aqui, no caso, no nosso site, está gravado no YouTube, né? É necessário, sim, que você medite se a situação que você está vivendo está de acordo, está alinhado com a vontade de Deus, ou se você está numa situação em que o diabo que está colocando você nessa situação, né? Então, é necessário, sim, que você guarde os mandamentos, né? Guarde os mandamentos, ou tenha total intenção de guardá-los, né? Então, meus queridos irmãos, então é isso daí. Me deu vontade de estar acrescentando estas palavras aos queridos. Por favor, Valdo, encerra com uma oração. Amém. Deus querido, glorioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, onde nós estamos aqui tratando de assuntos, muito desses polêmicos, que nós sentimos, sim, a Tua presença, o Teu Santo Espírito, nos ensinando, em cada culto, o Senhor tem nos ensinado, para que nós possamos, sim, Senhor, nós queremos, o nosso desejo é sermos fiéis ao Senhor, é sermos obedientes à Tua santa palavra, andarmos alinhados com o Senhor, conforme a Tua santa vontade, e sempre gratos por tudo que o Senhor fez por nós, lá na cruz do Calvário, e termos a certeza de que o Senhor tem caminhado conosco, conforme a Tua palavra diz, que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, é que nós oramos, gratos ao Senhor. Amém. Amém.